Aleluia. Quando eu e você se coloca, presta atenção, no lado espiritual, você vê o espiritual. Deus te mostra, o espiritual não mostra. Aleluia. O Espírito Santo que está dentro de mim e dentro de você, ele fala conosco. Que privilégio, eu falava isso para a irmã Cris hoje à tarde. Que privilégio para mim e para você ter o Espírito Santo dentro de nós, falando conosco. Ou não fala? Quantas vezes o Espírito Santo que está dentro de mim e de ti diz assim, não vai por aí. Aí você não vai. Ele te avisou que algo iria acontecer, ele te livrou. O Senhor falou no teu coração que o Espírito Santo, Pai e Filho é um só. A Trindade Santa. E quando ele fala dentro de mim e você, não faça assim. Ou não fala? Fala. Como é bom ter esse Espírito Santo para nos corrigir. Fala conosco, não fala, irmã Jane? E ele fala dentro de nós. Eu conversava com umas hoje, dizia assim, tem hora que o Espírito Santo fala tudo claro dentro da gente, que ele está escrevendo numa linha assim, como se fosse de alguém, e a gente fica só calado e observa, não é obrigado a dizer nada, nem você espalha nada daquilo que o Espírito Santo te revelou em oculto. E o Senhor fala conosco, e guardamos, ficamos em oração, em intercessão para aquela pessoa, e alguém diz assim, mas rapaz, assim, pensando que eu e você já não sabia, mas o Espírito Santo fala e diz a gente, não diz. E alguém diz, mas rapaz, eu já sabia. Quantas vezes é assim? Eu falava sobre essa passagem aqui, foi quando, quinta-feira, quando o Senhor, o Espírito Santo dizia a Eliseu que o rei iria, lembra? E alguém dizia assim, tem alguém aqui que é meu inimigo, que conta meu segredo a eles? Não, é o Espírito Santo que falava a Eliseu. Oh, irmã Bastinho, como é bom servir esse Deus. Mas irmã Bela, eu me acho tão pequena, eu não tenho força, eu me acho assim, irmão Paulo diz muitas vezes, eu sou assim, não tenho assim, não sei falar assim. Mas tem um Deus tão grande dentro de mim e de ti. Oh, glória. Tem um Deus tão puro que habita dentro de mim e de ti. E aí você muitas vezes passa por desapercebido do tamanho do Deus que você serve. Aleluia. A palavra que fala, onde eu li aqui um pouco, fala sobre Eude. Quem era esse homem? Quem era este homem? Quem era ele? A palavra fala, aleluia, que ele era um homem canhoto. Quando o povo saía para guerrear, colocava a espada do lado esquerdo. Quando vai guerrear, a espada fica aqui e ali. Ele, por ser canhoto, colocava a espada na outra perna. E a palavra fala que por 20 anos o povo de Israel, eu vou botar aqui quando fica alguém do outro lado, no sábado no livro, se está sendo gravado, né? Vamos ver, no livro de Juízes 4, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois da morte de Eudes. Entregou o Senhor nas mãos de Jabim. Aí a gente pula. O 3. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Aleluia. Glória a Jesus. Exaltado é Deus. E a palavra fala por esse tempo. Ele era um homem de Deus. E o Senhor, e ele faleceu. E quando o Senhor guardou ele, entregou agora na mão de outra pessoa.
E esse opressor era perverso. O povo desobediente, e o Senhor agora entregou. Deixou o povo lá. E eu falava com alguém assim, preste atenção. Quando há desobediência num lugar, a desobediência ali, Deus permite situações acontecerem. Ali não permite. Porque tem desobediente e há desobediência. E a palavra fala que o Senhor entregou na mão dele o povo. Vamos dizer assim, no período do outro rei, era uma bênção. Ele falece, agora vão se virar, se prostituir, fazer coisas que não agradavam ao Senhor. Não levou adiante o mandato, não levou adiante os preceitos do Senhor e aprendeu com o rei anterior. Desobedeceu. E agora vai aquela situação difícil. E a palavra fala que... E eu estava com alguém e alguém dizia assim, vocês já notaram que tem... Eu vou tirar o microfone. Tem lugar que é bem idólatra. Idólatra. O que é idolatria? Você sabe o que é? Veja o preço que eles pagam naquele lugar, com aquele sertão, com aquela seca. Deus permite situações assim por causa da desobediência. O povo desobedeceram ao Senhor e o Senhor permitiu por 20 anos eles sofrerem. E a palavra fala que ele, no seu coração, por ver o povo sofrer, vamos ver aqui rapidamente, que a hora vai embora. Aí fala assim, que eu falei depois, assim Deus. Aí diz assim que já é outra coisa, eu vou mais para frente. Fala que ele fez uma espada, ele mesmo confeccionou uma espada. Você vai nessa passagem. Aqui fala, aí diz assim. Eu não queria ir mais além. E Débora, aqui já fala depois, mas eu quero voltar atrás sobre ele, eu pesquisando sobre ele, Eude. Olha só, a servidão sobre Jabim. Quem era Eude? Foi o segundo juiz de Israel, líder canhoto da tribo de Benjamim, que libertou o povo da opressão dos moabitas. Ele assassinou o rei de Ecrom, usando uma espada escondida na coxa direita, aproveitando a sua condição de canhoto para surpreender os inimigos, garantindo 80 anos de paz. A missão de Eude foi o quê? Olha só. Eude confeccionou uma espada de 2 gumes, ocultando na coxa direita. Com os guerreiros andavam. E os guerreiros andavam com a coxa. Olha só, presta atenção. Veja só. Ele confeccionou uma espada. Veja só. O povo não estava clamando. O povo não queria que Deus tomasse providência. A rebeldia naquele lugar assim. Mas quando eu e você se humilha, desce no chuveiro do Senhor, o Senhor se levanta ou não se levanta? Deus toma providência quando eu e você se levanta a clamar ao Senhor. Aleluia. E o povo clamaram ao Senhor e ele vendo aquela situação de seu povo mal numa posição. Ele era um juiz. E a palavra fala que ele quis ir um partido, confeccionou a espada, foi revistado na entrada. Ele escondeu a espada na outra perna, não revistaram ele. E disse assim, eu quero uma reunião, eu quero particular, eu tenho algo para falar com ele, com o rei de Edom. E lá a palavra fala. E quando ele fez isso, ele fugiu para não perder, para ir, anunciou agora que o rei tinha, não estava mais naquela opressão. E o povo continuaram naquela cidade. Foi quando a perseguição, o rei com carros de cavaleiros, muitas coisas, foi quando Débora disse a Baraque, disse assim, não está vendo não, Deus não falou contigo não, vamos. E ele não acreditava. Eu quero dizer somente nessa palavra aqui, que Deus escuta, ouve
a oração de um crente quando se humilha. O povo era perverso, mas ali dentro tinha crente ou não tinha crente que orava? Tinha crente que orava. Ah, Senhor, a situação é tão difícil, é tão difícil aos meus olhos. Alguém não busca, Senhor. Eu estou buscando sozinha. Faz a tua parte. Se você for esperar e ver se levantar para te ajudar em oração, Deus pode levantar assim na tua família. Vamos levantar em oração. A irmã Léo tem a sua filha, tem a sua outra irmã. Não é assim? Em oração, ora pela família. Tem um irmão que é crente, ora pela família. Tem aquele irmã Cris que é crente, tem a sua filha, tem alguém que ora, mas tem alguém que não busca. Mas por causa da oração da irmã Cris, por causa da tua oração, o Senhor se compadece dos outros. Ou não? Entra em salvação, entra com libertação. Ou não entra? Através das minhas tuas orações, o Senhor tem misericórdia. O Senhor teve misericórdia desse povo, porque tinha alguém que orava. Tinha alguém que intercedia por esse povo. E a palavra fala que por 20 anos sofreram aquele povo. Ou não? Sofreram, pagaram um alto preço. E como agora a palavra fala que Débora, já falei sobre isso aqui, ficava debaixo da palmeira, ela era juiz daquela cidade, e muitos iriam se consultar, muitos iriam a ela para se consultar, saber o que fazer para resolver situações. Foi quando ela chamou o Baraque e disse assim: vem cá. E o Senhor deu uma estratégia a ela, só que ele não ficou como se fosse assim, eu creio, com medo de ir. E disse assim: se tu for, eu vou. Se tu for comigo, eu vou. Ela disse: olha somente para que o Senhor vai dar vitória ao povo de Israel. Dessa opressão, dessa situação que se encontra. Deus levanta sempre alguém para interceder por mim e por ti também. Quantas Débora tem na nossa vida? Não é? Quantas pessoas, mulheres e homens de Deus que o Senhor levanta para nos dar vitória? Para orar por mim, por ti, interceder, nos ajudar em oração. E o Senhor ouve e dá vitória à sua igreja. E assim, irmã Cristo, Deus dá vitória. Aí a palavra fala: comunicai com os santos as vossas necessidades. Procura um irmão teu em oração. Olha, irmão, ora comigo por essa causa. Ora comigo por essa situação. E o irmão te ajuda em oração. É assim? E aí você obtém vitória. Mas tão difícil, faz tanto tempo. Mas para tudo tem um tempo. A palavra que a irmã nos deu, e não há nada impossível para ele. E para tudo há um tempo determinado aqui na terra. E a palavra fala que o Senhor deu vitória a Israel. Quando preparou a emboscada, tanta situação que você vê através de mulher, como se fosse Jael também. Através de Jael foi o que o Senhor deu a vitória quando muitos pensavam que ia ser por essa passagem. Eu me apaixono por essa passagem. E sempre falo aqui: o Senhor deu vitória através de Jael. Eu falei sobre isso. Quem era Jael? Não é? Uma mulher improvável, mas o Senhor deu a vitória a ela. Eu quero te dizer nessa noite que o Senhor tem vitória. A desobediência leva ele a você ficar distante das promessas do Senhor, dos planos, dos projetos do Senhor. A desobediência. Somos muitas vezes desobedientes, não somos. O Senhor fala comigo, contigo, que não é para fazer assim, aí você faz. Então apreça por cada coisa que aí você faz. Então, quando se humilhamos, reconhecemos que erramos, o Senhor é misericordioso para nos perdoar e nos dar a vitória. Aquele povo tinha alguém ali que se humilhou e o Senhor deu a vitória. Depois de tudo que o Senhor fez, o povo não desobedece. É assim como é a nossa caminhada hoje em dia, é assim. Mas o Senhor sempre é misericordioso, sempre o Senhor dá a vitória ao seu povo na terra. A palavra fala que ele deu o seu único filho por amor. Que tamanho é esse amor, irmã Beli? Imenso. Não sabemos explicar o tamanho desse amor que ele deu por mim e por você. Para que hoje estejamos aqui com direito de salvação e vida eterna. Não é assim? Essa passagem eu estava lendo, peguei na Bíblia rapidamente, não meditei muito, mas eu quero te dizer que aqueles que desobedecem ao Senhor, que pecam, desobedecem, se arrependem dos seus maus caminhos, você que está aí fora me ouvindo nessa noite, você que
não procurou o Senhor ainda, que você possa se arrepender dos teus caminhos e servir ao Senhor também. Quando a pessoa se arrepende de coração, o Senhor faz coisas grandes. Não é assim, irmã? Pecou, não tem mais jeito. Tem jeito sim. Quem disse que não tem mais jeito? Não tem mais jeito para aquele que foi embora. Mas enquanto está vivo aqui na terra, tem jeito sim. O Senhor dá jeito. Não está perdido nada. Está vivo, tem vida. O Senhor tem jeito para mim e para você. Que possamos continuar servindo ao Senhor. E que o Senhor tem dado estratégia a mim e a você. Como você segue as situações. Tem dado situações. Tem vindo situações na nossa vida que você às vezes não entende. E o Senhor, Ele prepara, nos dá estratégia e vencemos. Não é? Quantas situações têm chegado na nossa vida e você tem vencido? Porque o Senhor tem dado estratégia a mim e a você. Como fazer? Como lidar com aquela situação? E o Senhor tem nos dado vitória. Permanecemos assim. Para cada um, o Senhor tem um plano, um projeto. Que possamos permanecer em oração, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida. É um privilégio estar aqui com vocês. É um privilégio, Clarinha, estar aí. Eu disse a ela, minha filha, você vai para a igreja hoje? Vá. Vá para a igreja.